Aqui na Brasília Gaming Summit, nós estamos recebendo os líderes do Campeonato Brasileiro. E ó, o Botafogo, ele tá fazendo tudo perfeito. O time feminino subiu do que seria a segunda divisão para a primeira divisão. O ano que vem joga a primeira divisão. E o time masculino é nada mais, nada menos do que o líder do Campeonato Brasileiro. Como o Cavalinho diz, segue o líder. Rafael Ganem está aqui com a gente, a Paula Jung também, que é do marketing, vocês estão nessa administração. E eu estava conversando com vocês aqui um pouco fora do ar, antes é um prazer recebê-los, mas é muito legal quando existe uma coisa dedicada, né? Quando você tem ainda, eu acho que os clubes vão passar por isso, por essa depuração, aquela coisa do clube social, do clube esportivo, principalmente na parte do futebol. Hoje vocês lidam 100% do tempo de vocês é dedicado ao futebol do Botafogo, né? Exatamente. Paula, não vai você, sempre as mulheres primeiro. Aqui você tem dois caras educados aqui, você pode ficar tranquilo. Muito obrigada, bom dia a todo mundo, vamos lá. Realmente, hoje a gente está dedicado só ao futebol, a SAF, ela controla toda a parte de futebol do Botafogo. Então é o feminino, é a base e o profissional masculino. Legal. E Rafa, em meio a tudo isso, porque você tem um componente no futebol que não tem jeito, que é a tal da pressão, né? Quando o resultado não vem, o Luiz Castro no outro dia estava sendo apertado e daqui a pouco ele começa, ganha. As pessoas muitas vezes, e o torcedor basicamente que não está afeito ao dia a dia, não entende que existe um tempo de maturação. Que aí é quando as coisas começam a acontecer no ritmo daquilo que você projetou, né? Exatamente. Bom, obrigado pela oportunidade, obrigado pelo carinho com o nosso Botafogo. Na verdade, esse tempo de maturação, né, ele é fundamental no futebol, assim como ele é em qualquer esporte. E aí eu acho que entra o lado bacana da SAF, né? A partir do momento que você tem um clube empresa, onde a gestão dele é extremamente profissional, onde a gente está ali medindo cada KPI, né? Cada índice de sucesso, baseado em número, em performance, a gente tenta ao máximo fugir da questão se a bola entrar tá tudo bem, se a bola não entrar já era. Não, na verdade a gente trabalhou aí um ano bem, fazendo tudo, muita coisa para arrumar da casa que estava lá, que a gente pegou. Tem uma integração com o clube social muito importante. O presidente do SESC, o presidente do Botafogo Social, é muito parceiro, ele está ali conosco toda semana, dando o aval, contribuindo, opinando nos projetos que a gente está construindo. E a partir do momento que a gente trabalhou um ano, o professor Luiz Castro continuou fazendo o seu trabalho e a bola entrou, aí é o momento ápice onde está tudo bem, né? Onde a gestão está ok, é onde a bola está entrando. Então, acho que se a gente olhar hoje, o que é o grande ganho da SAF hoje no futebol, é você trabalhar independente da bola entrar. A bola entrou, aí todo mundo está feliz, é uma maravilha, mas eu acho que esse é o grande ganho hoje. E aí, como você mesmo brincou, estamos líder da competição. Eu acho que assim, a gente, dentro dos nossos objetivos, é sempre estar disputando a ponta da competição. E agora a gente tem a Copa Sul-Americana e o Brasileirão. Vamos em frente e que a gente consiga trazer aí muita alegria ao nosso torcedor. Com essa experiência toda, são 44 anos que eu tenho dentro do futebol, eu falo para as pessoas o seguinte: vocês não sabem como é complexo do portão para dentro, né? Porque não é só o resultado, né, do campo, né? Não é só o que você falou. Lá no futebol tem 3 resultados, né? O tá bom, o tá mais ou menos e o tá ruim. Vitória, empate e derrota. Porque muitas vezes você perdendo, mesmo que perca o jogo, você está construindo e edificando como vocês fizeram recentemente. Mas muitas vezes as pessoas não entendem isso, né? Então, para o torcedor do Botafogo, deixa eu já fazer aqui uma defesa. É o seguinte, quando a coisa ficar mais ou menos, porque você não vai ficar 38 rodadas numa regularidade extrema, porque não é assim que é o esporte, as pessoas têm que entender, acariciar o clube, empurrar e projetar os jogadores para frente, porque é assim que as coisas devem acontecer, a bem do futebol, sim, a bem do clube. E quando a gente começa, porque todo mundo fala, olha, agora a SAF é a solução. Você vai continuar tendo 20 clubes num campeonato, só um vai vencer. Então, para os 18, para os outros 19, não é que a SAF não deu certo. A SAF vai dar certo ou não dar certo dentro de uma administração. Paula, existe muita pressão ainda, porque vocês estão fazendo um trabalho maravilhoso no Botafogo, a reconstrução da marca, uma marca poderosíssima. Botafogo e Santos, base dos dois primeiros títulos mundiais de seleção do Brasil, 58 e 62, com o gigantismo das suas marcas e dos seus jogadores, né, dos profissionais que atuavam ali. 70 o Furacão, né? Então a gente tem muita coisa positiva
na história do Botafogo. Mas para fazer isso que estava adormecido chegar aqui, como é que usa o marketing? Então, eu preciso te confessar uma coisa. Eu não sou da área de marketing. Eu trabalho com o Rafael na área comercial. Na área comercial. Eu sou head de ativação comercial. Mas, assim, eu queria voltar só um passinho, que a gente estava falando sobre o apoio da torcida, o apoio do time, né? A gente agora saiu da Copa do Brasil. Sim. E o estádio estava lotado nesse dia. Foi um dia lindíssimo, 40 mil pessoas no estádio, quase 40 mil. E aí a gente ficou com pena na hora que terminou o jogo e a gente venceu o jogo, mas saiu da Copa do Brasil. E o time foi aplaudido. Então, assim, você vê, a torcida ficou até depois do jogo para aplaudir o time. Credibilidade. Credibilidade. Mostra que o trabalho que está sendo feito, eles estão acreditando no time. Quem trabalha na área de venda sabe que credibilidade é tudo para a coisa acontecer, né? Exatamente. Então, assim, voltando ao que você falou, no final das contas, todo mundo tem um parente que é botafoguense. Ou todo mundo, a gente diz que todo mundo já torceu para o Botafogo alguma vez, porque já torceu para a seleção brasileira. O Botafogo, ele tem uma memória afetiva muito grande nas pessoas. Então, eu acho que trazer isso à tona hoje, num time que está sendo bem consolidado, um time que está sendo bem trabalhado, fica uma coisa mais fácil. E aí, Rafa, a gente fica naquela história que a bola entra, a bola não entra, mas quem está internamente não pode trabalhar com isso, né? Tem que trabalhar com o objetivo, tem que trabalhar com aquilo que projetou, sabendo que vai corrigir rotas, né? Porque você não consegue, é diferente de uma edificação, né? Quando você constrói um prédio, você sabe como ele vai ficar. O futebol não é assim, né? Não é, definitivamente não é assim, e como você falou muito bem, a gente vive um campeonato, talvez a liga mais disputada do mundo, né? O Campeonato Brasileiro hoje... O maior número de clubes podendo ser campeões. Podendo ser campeão, você entra num campeonato com 8 clubes ali, podendo chegar na ponta. Então, assim, o que a gente trabalha não vamos depender do resultado, mas a gente sabe, se a bola entra, tudo fica melhor. E você citou um exemplo que a SAF, são 20 clubes, né? Um vai ser somente o vencedor. A gente gosta muito de se inspirar no que é a NBA hoje, né? A NBA hoje você tem uma experiência para o torcedor, que a gente viveu agora, o Denver Nuggets foi campeão, nunca tinha sido campeão. Então, assim, é um clube que tem uma receita de match day, a experiência ali do usuário, que vai no estádio, compra a sua alimentação, compra a sua bebida, compra a sua camisa. Então, assim, aquele cara tá ali há 47 anos, ele nunca foi campeão. Ele foi campeão agora, essa semana, mas independente de qualquer coisa, a cultura da torcida eu vou lá para apoiar o meu time, eu vou lá para um programa da minha família. É isso que vocês estão trabalhando no Botafogo. É isso que a gente está buscando. Né? Então, quando a gente olha hoje... o cara saber que vai ter com orgulho a camisa dele, que o clube dele não vai estar em página policial, vai estar na página esportiva, por causa da credibilidade. E a gente vai dar uma boa experiência para ele. Ele vai lá torcer pro time dele, vão ter outras coisas acontecendo também ali, para poder sair dali satisfeito, né? E aí a gente tem a simetria que é perfeita, né, no mundo da bola, né? A gente tem o nosso estádio, o estádio Newton Santos, e a gente tem o clube de futebol debaixo da mesma gestão. Então, o que a gente está promovendo hoje dentro da nossa comunidade ali, né? A gente tem hoje um calendário de shows maravilhosos. A gente vai ter 2 datas de Taylor Swift, 2 datas de Rebelde, Red Hot Chili Peppers, The Weeknd, Roger Waters e também todos os jogos do Botafogo, ou seja... A pessoa que vai hoje ao Newton Santos, ela vai para ver um belo jogo de futebol, ela vai para ver um show você tá alimentando o futuro, você está alimentando o futuro, porque quando você traz o show, que você põe a família de novo no estádio, ainda que não seja um jogo, seja um show, o cara começa a se encantar pela marca Botafogo, pela gentileza do atendimento. Tá lá, a marca está lá, a pessoa está entrando dentro do nosso estádio, da nossa casa, a gente está recebendo as pessoas. Isso, o atendimento, a experiência de ir ao jogo. Então, quando a gente fala hoje da SAF Botafogo, é muito isso, né? E aí, quando a gente começa um campeonato, 1 ano de trabalho do Mister, 1 ano de trabalho sério da SAF, e a gente começa em placa essa sequência maravilhosa, é o combo perfeito. E então, assim, o mais importante aqui como você bem citou, a gente não vai ganhar o tempo inteiro, mas o trabalho está sendo feito e a gente quer chegar num momento que a pessoa vá ao Newton Santos sabendo que ela vai encontrar. A gente tem hoje uma ativação... Bons propósitos. Exato. Um motivo bom de estar ali dentro. Meu time vai jogar com vontade, ganhar ou perder faz parte do jogo, não tem jeito. Isso aí você não consegue tirar, mas se eu for no show eu vou ser bem atendido. Se eu tiver uma outra experiência, seja ela qualquer, para de repente ver um jogo de estrelas, eu vou ser bem atendido, eu vou conseguir comprar meu sorvete, eu vou sentar, não vai ter violência, essa coisa toda. Exato. É isso que... É assim, eu estou no futebol faz muito tempo e eu sempre digo para as pessoas o seguinte: o futebol precisava mudar e eu acho que vocês chegaram. Então, quando eu vejo 2 rostos assim,
muito jovens no negócio, eu fico muito satisfeito, porque eu acho que precisava dessa modernidade mesmo, não aquela modernidade, olha, agora nós contratamos um cara aí, mas ele é torcedor, aí chega lá na hora do vamos ver, ele não decide com a inteligência, ele decide com a paciência dele, se estão pressionando mais ou menos, né, Paula? E isso acaba atrapalhando, porque aí o projeto que estava assim começa a virar para lá. Daqui a pouco vira para cá. Aí daqui a pouco ele embica para baixo. E quando o avião embica para baixo, é difícil de você, na mão, conseguir colocá-lo de novo do plumo. E aí eu acho que essa responsabilidade é a responsabilidade que vocês vão ter de rejuvenescer o futebol, trazer boas ideias e colocá-las em prática. Porque se só um clube de futebol, com as suas coisas de pressão ali, todo mundo... Chega uma hora que eu, não, Paula, deixa isso aqui de pé. Ô, Rafa, dá um tempo, porque o time não sei o quê. Não, vamos continuar fazendo isso aqui, porque isso aqui é o certo, e o time tem que jogar aqui, a gente tem que ajudar os caras aqui no que a gente puder ajudar, para que eles atinjam os resultados. É essa modernidade que eu acho que o futebol precisava, porque isso também é moderno, é saber trabalhar o resultado numa parte, sabendo que nem sempre ele vai ser conveniente para o negócio, mas trabalhar o negócio. E aí quando vocês falam de NBA... né? Quando você vê esse mundo maravilhoso que você chega lá, a NBA tem um jogo por um acaso, mas ela, por um acaso, ela é um acontecimento. Meus filhos moraram nos Estados Unidos e eles queriam ir ver jogos, porque eles não torcem para nada daqueles times, nada, mas você poder comprar pipoca, sentar, um entretenimento, é tudo, e é esse pacote que vocês estão em busca, né? Exatamente isso, exatamente. E aí você falou muito de modernidade, rejuvenescer. A gente tem um foco hoje, né? O John Textor, que é o nosso acionista majoritário, ele tem, um dos pilares dele é trabalhar a família, né? A família ir ao estádio, a família botafoguense. No mínimo tem mais consumo, né? Exatamente. É uma questão matemática. Exatamente. Então, hoje a gente tem algumas ações, né? Desde o nosso plano de sócio-torcedor, que tem um plano CRIA, que é para a meninada. A gente tem hoje ações de marketing voltadas para as crianças que vão ao estádio. Então, a gente tem 4 pontos de ativação onde as crianças podem entrar, brincar em brinquedos infláveis, elas podem comer o hambúrguer, tem o hambúrguer do Botafogo, que é customizado com o escudo do Botafogo. Então, assim, eu acho que todo esse ecossistema, ele é favorável à experiência, né? Então, de novo, o modelo que me inspira, nos inspira, é o padrão NBA, né? Eu acho que tudo isso, no final das contas, você tem um resultado muito feliz, porque a gente trabalha com uma coisa que é muito exclusivo do mundo do esporte, né? A gente trabalha com a paixão. E com o que a gente gosta pra caramba. Exatamente. É um negócio que, né, brilha os olhos. Então eu encontrei a Paula numa feira recentemente, que até uma feira, diga-se de passagem, feita com muito brilhantismo pelo seu irmão, né? Pelo Fernando Jung. E eu fiquei muito satisfeito, porque eu falei, nossa, o Botafogo tá mudando. Aí eu venho aqui na feira e encontro a Paula de novo. Eu falei, nossa, isso é que é legal. Porque as coisas convergem. E aí quando você olha o Botafogo de novo nas feiras, o Botafogo em tudo quanto é lugar que você vai, o resultado esportivo, repito, ajuda, é importante e tal, mas você começa a ver que o Botafogo vai colocar as suas posições, né? Que ele vai colocar a maneira dele, Botafogo, executar o que ele pensa, né? E aí você falou, Paula, da parte comercial. Marketing e comercial trabalham juntos? Como é que trabalham, é no Botafogo? por isso que eu nunca te corrigi, até porque na verdade a gente trabalha muito próximo, só que o marketing ele está muito... Você lida com a negociação. Eu lido com a ativação, com atendimento às marcas que o Rafael acaba vendendo. Então o Rafael vai para a rua, vende, traz para casa e eu acabo atendendo todo mundo que está ali dentro. Você faz acontecer. E aí procura dar a melhor experiência para o cliente, marca. Né? Não, e para o cliente, que é a marca, e para o Botafogo, que é outra marca, e para o torcedor, porque você atua no mercado que tem 3 clientes, né? E isso tem que ser muito compreendido pra gente. Nada melhor quando você sabe aquilo que você precisa fazer para deixar os 3 lados desse jogo contentes, né? É uma boa experiência para o torcedor, para o apaixonado, que na grande maioria é torcedor do Botafogo, mas que pode não ser, num show, por exemplo. Quem está patrocinando a brincadeira, que está colocando dinheiro, que tem fé, que está comprando credibilidade, que quer ver acontecer. E para o Botafogo fazer com que o símbolo do Botafogo de novo fique iluminado. É isso que você... No final da história é tudo isso que vocês precisam fazer, né? Não é fácil. É tudo não, isso. Exatamente, né? Não é fácil, mas você tocou num ponto, e a Paula falou disso também muito bem, quando você entra lá dentro da SAF Botafogo, e a gente tem a nossa bagagem profissional e tudo, e você
encontra naquele ambiente pessoas apaixonadas pelo que fazem, você começa a ter uma troca muito orgânica, uma troca muito natural. E aí todo mundo começa a botar em prática aquilo que sonhou como profissional e você coloca da melhor maneira. Agora, baseado em números, baseado no nosso planejamento, nunca é no achismo de alguém. Não, e aí é o resultado, não do jogo, mas é o resultado que tem que dar do lado de cá, que tem que ser um resultado azul. Azul, né? exato. Por mais que seja branco e preto, nesse caso específico precisa ser azul. Exatamente. Para finalizar com vocês, dando os parabéns por tudo que vocês têm feito com a marca, com absolutamente tudo, uma outra coisa que é só para a gente fechar é o campo, né? O campo ser um campo sintético, tá me ligando o cara da grama sintética aqui, só pra você ter ideia. Eu ia fazer a pergunta e ainda coincidiu dele ligar aqui, que é da concorrente, mas a ideia, porque hoje, para você ter um estádio que você possa usá-lo com qualidade para a cancha esportiva e que você possa usá-lo logo depois de um show, e são 6 horas depois de um show, você sabe que você pode usar o campo para jogar. Isso é fantástico, né, Paulo? A gente estreou o campo no show do Coldplay. Não foi no futebol. Então, para você ver como realmente é uma coisa fácil, né? Esse processo da escolha do gramado, a gente acompanhou de perto. E aí, mais uma vez, eu vou enaltecer aqui o lado da gestão, né? Numa gestão muito horizontal, né? O Tário, que é o nosso diretor-geral, que é a conexão com o John Textor diária aqui conosco, né? A gente, no final do ano passado, a gente ainda estava na dúvida, gramado natural ou gramado sintético? Gramado natural ou sintético? E aí o Tário ouviu todo mundo pôde opinar, né? Eu, pelo lado de negócio, defendi muito o gramado sintético, e aí a missão da escolha do gramado sintético ficou muito a cargo do Alexandre Costa, que é o nosso diretor de operações, também outro craque. O Alexandre foi nos Estados Unidos, visitou as maiores arenas, e aí a gente escolhe esse gramado sintético, e que ele hoje é um sucesso. Agora, carinhosamente, é batizado pela torcida como tapetim, né? Caiu no tapetim, já era. A gente está invicto no Campeonato Brasileiro, né? Dentro do estádio, né? É só você ver os resultados, falando de uma experiência maior, do Palmeiras. Exato. Aí nós estamos falando de uma longevidade exatamente. de 3 anos, né? Começou em março de 2020, vem a pandemia, né? Fevereiro, março de 2020, e é uma trajetória de 3 anos e 4 meses, são 7 títulos. Ganharam tudo, né? 7 títulos conquistados ali dentro. Quando você fala assim, mas a Libertadores você vem ganhando todas as fases ali, aí depois você vai fazer um jogo fora. Um jogo só, né? Mas você ganha Recopa, 2 paulistas, você vem... Brasileirão foram uns 2 ou 3? Né? Não, Brasileiro 1, 2 Libertadores, então você vai acumulando os títulos e sem contar que ganhou ali ainda o que nunca havia conquistado, que é uma Copa São Paulo, que foi quando conquistou Juniores, pela primeira né? vez, Verdade. foi dentro do gramado do Allianz Parque. Então, e eu estou te falando porque eu fui estudar muito isso do campo. E o campo é perfeito, primeiro, porque ele começa e acaba na mesma circunstância. Um campo de grama não é fato. Mesmo que não chova, que não aconteça intempérie nenhum, ele começa de um jeito e há um desgaste natural durante os 90 minutos. Campo sintético, não. Campo sintético, você pode fazer um show, repito, 6 horas depois você pode fazer um jogo. Você passa uma máquina, tira toda a parte que pode cair de grampo, de prego, de parafuso, que isso poderia... E outra coisa, 3 anos em que nenhum jogador da Sociedade Esportiva Palmeiras se contundiu no campo. Que era o que todo mundo temia, né? E aí quando você fala, mas o investimento é por volta de 8, 6 milhões... Porque e se um jogador de 1,5 milhão de salário ficar parado 3 meses? Claro. Você já pagou o campo. Aí é que eu falo, aí precisa ser cabeça boa, sentar, planilha, caneta, e não precisa ter calculadora não, é matemática simples. É número, não, mas matemática simples. Se eu perder 2 jogadores ao longo da temporada, dependendo do período, eu em uma temporada só paguei. Tá pago. E aquilo que para conservar um campo, principalmente para quem faz show em cima, porque você acaba trocando 2 vezes por ano a grama. Você não vai trocar a grama. Ela vai ficar lá por 10, 12, 14 anos e você pode jogar futebol de manhã até de noite. Eu tenho certeza que vocês vão fazer experiências noturnas. Vocês vão botar gente para jogar de madrugada, porque isso é uma outra possibilidade, uma outra experiência que você pode dar ao torcedor, né? É verdade. O jantar na beira do gramado a gente já fez. A gente fez um jantar com o John Textor uma vez, foi bem bacana. E a gente tem, sim, algumas ideias e... Obviamente, né, o que mais rentabiliza, aí falando em linhas de receita,
é a linha de show, né? A gente ter hoje um calendário que para o ano que vem a gente está estimando aí cerca de 15 datas, né? Então é o estádio funcionando aí quase que 365 dias no O Rio ano. de Janeiro estava É o valor de um carente. patrocínio. O Rio de Janeiro estava carente de Sem shows dúvida, desse sim. tamanho, entendeu? Não tem lugar para fazer show desse tamanho. Então a gente abriu a porta e agora a gente está recebendo uma quantidade enorme de shows bacanas assim. E outra, né? Você fala numa cidade igual do Rio de Janeiro, que ela sempre viveu disso. Sempre. Exatamente, Do ela show, vive de daquela show. coisa que, de repente, por conta da violência, por conta de uma série de questões e de falta de palco, parou, né? Para muito menos gente, evidentemente, você tinha lá o Canecão. Hoje você não ouve falar, não sei nem se existe E as ainda. nossas datas estão todas esgotadas. É impressionante a procura das pessoas por show. Cara, eu só posso dizer parabéns para vocês. Obrigada. Mesmo. Obrigada. Porque aí é um outro resultado que advém de uma camisa importante, de um clube importante, de uma história importante, mas um resultado que reflete trabalho, dedicação, credibilidade, uma série de coisas que você tem que colocar em cima da mesa para poder discutir. E Parabéns. a sementinha que a gente está plantando, né? É. Daqui a pouco a gente vai colher bons Você já tem o gramadinho, como é que é? Tapetinho. Tapetinho, Tapetinho. agora tem também a credibilidade que está lá. E, repito, você vai fazer porque é o seguinte, eu moro em frente a um campo muito legal, sintético, eles jogam até 3, 4 horas da manhã. Que legal. As pessoas querem, porque você tem notívagos, pessoas que não têm muitas vezes o tempo de levar o filho para um jogo às 10 horas da manhã, como seria convencional, porque o cara trabalha, se dedica, mas que ele faria numa versão especial, num dia especial, uma coisa ali legal de estar com o filho dele jogando Não, bola. e a gente está fazendo um mini estádio do lado, né? Do Porque lado. tem o Newton Santos, o gramado principal, e tem o gramado anexo, que vai ser exatamente igual ao gramado principal. Então, de repente, a gente pode fazer bastante coisa ali também. É verdade. Parabéns, obrigado, Obrigado, Rafael, meu amigo. obrigado Obrigada. para vocês e parabéns mesmo pelo trabalho, Paula, porque vocês estão construindo aquele Botafogo que quem gosta de futebol, né? Gosta de ver, né? Gosta de ver. É verdade, Né? é verdade. Muito obrigado. Obrigada. Obrigado. A gente volta daqui a pouco com mais atrações e informações aqui da BIS 2023. Até já.